Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Pai, um programa de paternidade cristã. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais, e eu tenho aqui juntamente comigo o Fábio Hertel, o Fábio Hertel Oficial no Instagram. Estamos muito felizes de continuar essa trajetória, de continuar falando de bênção, falar de paternidade, falar de vida em família, algo que alegra o nosso coração e nos impulsiona a continuar falando, criando e entregando cada vez mais conteúdo para vocês. E o que nos alegra também, Renan, é que já começamos a receber alguns feedbacks do conteúdo e dos episódios anteriores, e isso deixa o nosso coração muito alegre, sinal de que você está curtindo, que você está apreciando e fazendo seus devidos comentários. É verdade, a gente tem recebido até comentários lá no YouTube dizendo que tá ficando bacana, que bom, que tá legal, e isso de fato incentiva a gente a continuar criando cada vez mais. E Fábio, hoje a gente vai trazer aqui um assunto que está sendo comum, que é o não abençoar. E isso brotou na sua vontade de falar isso por quê? O que aconteceu? Justamente por perceber que essa prática, né, tão simples, tão poderosa, tão bíblica, tão única e tão perene, tão universal, deixou de ser praticada no nosso meio. Então, ainda há alguns resquícios, né, resquícios de famílias que ainda levam a sério ou investem tempo nessa prática da bênção, mas isso cada vez menos. Renan, eu tenho feito muitos encontros, muitas palestras, muitos eventos, onde quando eu faço essa pergunta, cada vez menor o número de pessoas que abençoam os seus filhos. Então, talvez despertado por isso, né, e por entender que o resultado da bênção, que essa proposta de Deus para a nossa casa é tão importante, brotou no nosso coração de estar não só praticando a bênção nas nossas casas, mas também aqui compartilhando as nossas experiências e aquilo que temos aprendido. E assim, cara, uma coisa que eu né, motivado pela sua pergunta, é bom esclarecer logo na largada, que essa cultura de bênçãos, essa prática da bênção dos pais sobre os filhos, é algo muito natural, Renan. Não é, a gente faz um esforço aqui para poder criar um conteúdo, verdade, né, para poder ter uma didática para explicar, mas isso é muito natural, isso é algo que deve ser introduzido de uma forma muito simples, muito espontânea, porque é no dia a dia que você aprende. Tem um texto que é muito clássico, que fala: onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, quando você coloca valor em alguma coisa, então seu coração vai, as coisas acontecem, você passa a ter criatividade, você passa a estudar mais sobre o assunto. Então, eu acho que isso tem que estar muito claro, né? Porque apesar da gente estar dividindo os nossos encontros aqui, até para poder ser mais didático em temas, em assuntos, mas isso é algo que nasce no coração de Deus, que deveria fluir para o coração dos pais e transbordar na vida dos filhos de uma forma muito simples, muito cotidiana e muito natural. Quer ver um exemplo? Em outros episódios aqui, isso é um aprendizado novo. Nunca tinha feito isso. Olha que tem 21 anos que eu estudo essa matéria, que eu me esforço para aplicar essa cultura de bênçãos na minha casa, de compartilhar, de ministrar, mas isso é muito novo, muito recente. Recentemente, a minha filha, falei aqui que a minha filha Ana Paula fez 15 anos e introduzimos, a partir das irmãs mais velhas, uma cerimônia de passagem, uma cerimônia de confirmação. Como existe casamento, existe batismo, existe em algumas comunidades crisma, enfim, é um rito de passagem. Né? No judaísmo tem o bar mitzvah, aliás, é o bar mitzvah que me inspirou a fazer essa cerimônia com as minhas filhas. Aliás, até a analogia que você trouxe também foi o bar mitzvah gospel, né? Isso é fazendo uma analogia ali que foi justamente esse ponto ali de passagem, né? O ritual de passagem. E isso é muito importante que você falou, que às vezes nós cristãos somos muito orgulhosos, cara. A gente acha que só o nosso jeito, só a nossa liturgia, só a nossa maneira de fazer, de executar, é que funciona. E às vezes tem gente do lado, comunidades, né? E por que não outras culturas, como é o judaísmo. Não temos nada com o judaísmo. Mas se esses caras estão fazendo algo que é legal, por que não fazer o benchmarking? Por que não
aproveitar o que é bom. O que é benchmark? Benchmark é você literalmente se apropriar de algo que é muito legal e trazer para a sua realidade. Não seria copiar literalmente, mas você se inspirar. O benchmark é uma inspiração. Um referencial? Tem aquela prática ou aquele movimento inspirador, me inspiro com aquilo e trago para a minha realidade, faço a adaptação, melhoro, reorganismo, altero, mas é um benchmark, né? Então, por que não fazer benchmarking naquilo que está funcionando, como é o Bar Mitzvah, e que funciona e funciona bem? Bom, fizemos lá, então, o aniversário da minha filha, foi bênção, cara, foi muito legal, os amigos dela estavam lá, foi um dia especial para ela, ela ficou feliz, todo mundo foi muito bem servido, uma festa mesmo, bacana, mas no determinado momento lá, paramos toda a festa para poder fazer a cerimônia. E aí, então, eu ministrei a bênção, a mãe ministrou a bênção sobre a Ana Paula, profetizando o futuro brilhante para ela, apontando para um destino glorioso, revelando as características mais marcantes que a gente enxergava e falamos para ela, minha filha, se nós que somos humanos falhos reconhecemos que você tem virtudes, que você tem habilidades, imagina o nosso Deus. Quando Ele olha para você e fala, que menino especial, olha que menino comportado, olha que menino que acompanha o pai, olha que menino que é obediente, olha que moça educada, olha que moça que ajuda as pessoas, que compartilha, que é generosa. Quantas habilidades os nossos filhos têm. E aí, na hora da bênção, eu escrevi uma bênção bacana, e aí, nesse texto, listei ali as características mais marcantes que eu e a minha esposa víamos na Ana Paula. As habilidades, reconhecendo nela, minha filha, você vai prosperar a partir dessas habilidades. Então ela tem habilidades manuais, ela tem habilidades sociais, ela tem habilidades de toda sorte. E nós fomos pontuando, olha, eu enxergo isso, minha filha, eu vejo seu comprometimento na escola, eu vejo como você é uma bênção com as suas amigas, que você reúne, tem característica de liderança. Você tem habilidades manuais para fazer objetos, pulseiras. E fui listando. E aí, Fábio, essa parte de você exercitar o abençoar, que como eu falei, né, eu comecei a praticar isso depois que a gente começou a gravar esses episódios, não é algo simples, não é algo fácil, mas que precisa haver o início. Isso. Né? E ter esse ponto de partida. Né? Que no primeiro momento, os meus filhos, eles ficaram assim, ué, pai, o que está acontecendo? Né? Pirou o cabeção? Você resolveu orar com a gente agora de manhã? Sim. E foi uma estranheza para eles. Né? Ué, mas a gente não está na igreja, a gente não tá dormindo, não vai dormir agora, porque geralmente a hora de dormir é a hora da oração, né? E a gente não vai almoçar agora, por que você resolveu orar agora no meio do dia? Né? Eu estou assistindo meu desenho aqui, você está vindo aqui orar por mim? E isso foi a primeira, a segunda, a terceira vez, e aí depois, quando eu chego, eu falo, filho, Deus te abençoe, e ele fala, aí já pede bênção, e já está algo mais fluido. Isso aí. Só que a gente precisa entrar num consenso e precisa entrar num momento de autoprovocação. E quando eu digo autoprovocação, é você se autoestimular para realizar isso. Porque senão daqui a pouco vira jargão. Deus te abençoe, Deus te dê um dia abençoado com alegria, com saúde. Você só muda a bênção, mas continua a ser repetitiva, né? Exatamente. E aí, Fábio, esse momento em que você se propõe a abençoar, ele vira um exercício próprio. Sim. Né? É uma disciplina espiritual. Vira, né? Porque senão a gente entra nessa... Né, no Ctrl-C, Ctrl-V, né? O copiar, colar e toda vez falando a mesma coisa e aí acaba perdendo o sentido. Né? A disciplina ela é importante, mas com um propósito. Exato. Né? E você mencionou, né? Se passa a ser repetitivo, não comunica. Somos profissionais de comunicação, a gente sabe que aquilo que não aquece o coração não comunica. E se você repete, aí você não está comunicando mais nada. Então, estou dando exemplo de uma novidade que eu aprendi agora, depois do aniversário da Ana Paula. Fizemos a cerimônia, mencionei lá publicamente, isso é um detalhe importante, nós vamos falar mais sobre isso. Sim. Uma das características da bênção é também que essa prática, pelo menos eventualmente, seja pública. Isso precisa ser revelado, isso precisa ser todos da comunidade. Né? Então, você tem que, eventualmente, não só no dia a dia, no seu cotidiano particular, mas, eventualmente, você criar algum momento em que você publica
para todos ficarem sabendo de que existe ali uma ministração de Deus de pai para filho. E aí, assim, só continuando assim, e é isso mesmo, né? Você precisa declarar isso. Mas o que eu queria dizer é que você, se propondo a fazer isso, você está exercitando a sua criatividade, Isso. Você está exercitando o seu ministério, você está exercitando as práticas que vão trazer frutos bem lá na frente, né? Que é abençoar o seu filho, é impor as mãos, é abraçar, é dar conforto emocional, é dar carinho. E isso tudo vai fazer toda a diferença lá na frente. Isso. E quando você se abre para essas novidades de Deus, né? As coisas novas, porque tudo se faz novo. Né? Imagina se... Vamos fazer uma oração. Se você faz uma oração para Deus todo dia, Ele vai amar. Né? O pai recebendo o filho para se comunicar, Deus vai amar. Agora, se todo dia você faz a mesma oração, o Deus vai falar assim: ô filho, adorei que você veio aqui pra gente poder conversar. Aqui, né? Mas não dá pra você mudar o papo, o outro assunto, virar o disco? Não tem mais nada que você possa falar. Exatamente. Então, essa novidade se replica na bênção. Então, vamos lá. Fizemos o Bar Mitzvah, falei das habilidades da minha filha e foi bênção. Ela recebeu aquilo ali publicamente, os amigos ficaram impactados, os pais depois vieram conversar comigo. E o que eu estou fazendo hoje, Renan? Nós estamos aí às vésperas do Natal, nós lá, agora tem vários recursos e publicações do tal do Advento. Advento é a espera do Natal. Então tem vários devocionais. Vem cá, Miguel. Vem cá, Miguel. Vem cá. A gente está recebendo aqui uma visita ilustre aqui no estúdio. Vai participar com o papai hoje, filho? Então, mas e aí, Fábio? Vamos lá. Então, aí, cara, falando da novidade, né? A gente está aberto a essas novidades, de perceber que o imprevisto pode acontecer porque nós estamos fazendo ao vivo. Nós estamos fazendo a viva se dá ao vivo. Né? A vida acontece enquanto a gente está aqui, ao vivo. Então, assim, aproveitei aquele conteúdo e hoje, fazendo a nossa devocional, né? Eu estava falando da questão do Advento, que tem muito devocional que traz conteúdo sobre a lembrança do Natal, apontando para o Natal, lembrando os textos que rememoram o nascimento de Jesus. Então, nesse mês de dezembro, a gente está fazendo lá em casa os devocionais noturnos, ancorados num devocional desse, de Advento. E o que eu estou introduzindo todos os dias desse mês de dezembro na minha devocional com a Ana, por exemplo. A Ana Paula, que fez aniversário e que recebeu essa ministração nessa cerimônia. Eu pego todo dia uma característica dela, uma habilidade dela, e aí eu reforço aquela habilidade, eu amplio. Filha, Deus vai te usar com essa sua habilidade de canto. Ela canta muito bem, afinadíssima, puxou a mãe, graças a Deus. E olha só, Fábio, eu acho que aí já cabe um outro exercício também, né? Você consegue, como pai, identificar esses pontos positivos do seu filho? É outro exercício, certamente. Você já parou para analisar isso? Né? Quais são os pontos fortes de cada filho, que se você tem mais de um filho, caso seja a sua situação, né? Se você tem mais de um, porque você sabe que tratar todos da mesma forma não vai funcionar. Certamente, né? Não. Nós tivemos aqui agora a presença do Miguel, que entrou no estúdio, mas antes não apareceu aqui, mas o Emanuel também estava aqui no estúdio. E que inclusive bateu a claquete para iniciar os trabalhos. Eu vou mostrar aqui um trechinho dele batendo a claquete, mas é exatamente isso. É você prestar atenção às qualidades de cada um e, a partir do momento que você identificar e começar a exercitar isso, vai ficar mais fácil para você. Por quê? A partir da prática vem o aprimoramento e a perfeição. E a partir daí você vai tornar as coisas muito mais fluídas, né? Exatamente. Então, Renan, de forma resumida é isso, cara. A proposta da cultura de bênçãos, como toda a nossa caminhada cristã, ela tem que ser espontânea, é livre, é inédita, é diária, é no imprevisto, no improviso, é na revelação de Deus diária. Todo dia tem alguma coisa nova para a gente aprender. Então eu aprendi recentemente que eu posso abençoar as minhas filhas, reforçando essas características delas e mostrando que
a partir de cada uma, e cada uma tem dezenas de características e habilidades, e que cada uma dessas habilidades, Deus pode usá-las de uma forma poderosa. Eu estava mencionando aqui, a Ana Paula canta muito bem, afinadíssima como a mãe. Puxou a mãe? Puxou a mãe, graças a Deus. Então eu falei, minha filha, Deus pode te usar profundamente através dessa sua habilidade. Então, cada dia, eu pego uma habilidade e reforço, amplio, estouro, amplifico, para mostrar que se eu, que sou um ser humano falho, conseguir enxergar essa habilidade nela, imagina o nosso Deus. Imagina o que Deus não pode pegar com esse insumo, que é uma habilidadezinha, e multiplicar num milagre. Puf, multiplica, 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 e aí ela vai prosperar, vai crescer a partir de cada uma dessas habilidades dela. Então é isso, né? Então eu acho que a gente pode caminhar para o final desse nosso encontro pensando o seguinte: por que os pais hoje não abençoam tanto os seus filhos? Primeiro, que eu acabei de falar, né? Porque às vezes fazem a coisa muito repetitiva, sem unção, sem calor, sem novidade para os filhos. E aí acaba sendo algo que nem o pai aguenta mais daqui a pouco falar. Se para o filho vai ser cansativo, repetição, 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 só falar Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, é legal, mas daqui a pouco cansa, e para o pai também passa a não fazer muito sentido. Sim. Então o primeiro motivo é esse, porque não usa a criatividade, como você mencionou, não usa esse frescor, esse óleo fresco diário, que deveria ser a bênção, e por falta de outros conhecimentos, né? Eu queria que a gente pudesse, nos próximos episódios, conversar um pouco sobre esse tema, Renan. Que conhecimentos os pais de hoje precisam ter e receber para que, de fato, deem o devido valor a essa proposta da bênção dentro das suas casas? Quais habilidades ele precisa desenvolver também, né? Exatamente. Quais habilidades que ele pode trabalhar para, de fato, desenvolver isso mesmo, né? Porque aí, quando de repente a gente está usando um linguajar aqui, ou de repente eu estou utilizando um linguajar, que quem está assistindo a gente, de novo, pode se distanciar, né? Pode falar, isso aí está muito longe e tal. Então, tá bom. Então, qual é o tipo de brincadeira que você pode ter com seu filho? Qual é o tipo de relação que você pode ter com sua filha, com seu filho, para que você comece a sentir mais leveza, né? Você fique mais à vontade para ter essas relações. Isso. E eu posso dizer assim, com um conhecimento de causa e uma certa experiência, porque acontece na minha casa. A partir do momento que você se relaciona muito bem com as pessoas que estão na sua casa, as coisas vão fluindo muito mais levemente. Muito mais levemente. Então, partindo por um outro princípio, se você se relaciona bem com o seu cônjuge, seja ela a sua esposa, ou seja ele o seu marido, a sua relação com seus filhos também será muito mais fluida. Certamente. Quem nunca, né, para sair para o trabalho, para a escola, para a faculdade, ou seja, para fazer uma caminhada na rua, teve uma desavença, né, dentro de casa, né? Você não guardou suas coisas, tem um boleto atrasado, e você sai bravo, sai chateado, e algumas pessoas usam esse termo, né? O seu dia fica desafiador, né? Fica caótico, fica difícil, né? Uma palavra mais pesada, né? Fica difícil o seu dia. Tudo porque lá atrás você teve algo que te machucou, né? Porque quando a gente discute com alguém que a gente ama, e quando a gente tem uma desavença, um desentendimento com quem a gente ama, não é simples você passar por isso, né? Minha esposa brigou comigo, mas já esqueci. Então, e os filhos estão percebendo, né, Renan? É importante pontuar algumas questões. Você teve uma briga séria com a sua esposa, uma discussão leve com a sua esposa, e isso não te atingiu de nenhuma forma. Então, acho que é importante você rever algumas questões aí, né? Então, conversa com sua esposa, dialoga. E o que o Fábio falou, os seus filhos estão percebendo tudo. Os nossos filhos, né, até os 7 anos aí, né, os estudos dizem, eles são uma esponja, absorve tudo que está acontecendo. Então, se você está chateado com a sua esposa, teve ali alguma desavença, ainda que eles não estejam presentes, quando ele chegar perto de vocês, ele vai perceber. Na hora que você... não vamos brigar na frente das crianças, não. Não vamos discutir na frente das crianças, não. Não vamos falar disso na frente das crianças. Mas se existe um clima difícil... Você vai comunicar isso. Se existe uma relação ali defeituosa,
né, entre marido e mulher, marido e esposo, pai e filha, com a mais velha ou com o mais novo, as crianças vão perceber. As pessoas vão perceber porque elas te conhecem. Né? Você pensa que não, mas eles te conhecem. Então, esse exercitar do abençoar, o exercitar das boas palavras, da positividade, o pessoal fala muito, né? Good vibes, né? É bacana, é legal. Mas tem um princípio bíblico aí, né? Que lá no princípio, né, haja luz. E essa luz, ela precisa resplandecer no nosso dia a dia, penso eu. Certamente. Né? Então, isso é algo que eu gostaria de trazer à luz de tudo que você está trazendo, Fábio, que é muito esclarecedor. Mas, de repente, que a gente possa tangibilizar essas informações, né? Deixá-las mais comuns, para que quem está assistindo a gente, que, poxa, realmente o meu dia, essas coisas acontecem. Ou, é verdade, isso eu não tinha parado para pensar. E que bom, se isso aconteceu com você, diz pra gente. Né, Fábio? É isso aí. E aí, o que mais que a gente pode Eu acho que a gente pode encerrar por aqui e no próximo encontro, no próximo episódio, a gente volta um pouco com esse tema, falando um pouco das habilidades que os pais precisam adquirir e trazer alguns conhecimentos, clareando um pouco mais essa questão da prática da bênção e certamente vão se sentir mais encorajados para poderem abençoar seus filhos. Então é isso, a gente agradece o seu comentário, a gente agradece a sua participação. Lembrando que aqui, o Fala Pai, nós estamos desenvolvendo esse projeto de maneira voluntária, a partir de um desejo que surgiu em nosso coração de levar esse tipo de conteúdo, não vou dizer né, ensinamento e nem conhecimento, são práticas e quase um testemunhal, né? São situações que acontecem no nosso dia a dia e que nós, como pais, nós entendemos que outros pais também podem precisar desse tipo de conforto, desse tipo de apresentação. Né? Então, a gente tem aqui recursos, né, limitados, entendemos isso, mas a intenção é o que vale. Isso aí. A intenção está valendo e a gente está aqui disposto a receber a sua colaboração com o feedback, com a participação, enfim. Diz pra gente como esse episódio colaborou contigo e estamos aguardando aí o seu contato, ajudando a gente, né, Fábio, a criar outros temas também, pode dizer assim? Sim, certamente. Então, é isso. Falei demais hoje, né? É porque passamos por várias situações, vários imprevistos aqui, de repente vai sair alguma coisa aí, mas tá valendo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.